Em janeiro de 1997, a cidade de Pinamar, litoral da província de Buenos Aires, acordava tranquila, sem imaginar que ali estava prestes a ocorrer um crime que abalaria toda a Argentina. Era verão, as praias estavam cheias e o movimento turístico era intenso. Mas algo fora do comum estava prestes a acontecer. José Luiz Cabezas era um fotojornalista argentino de 45 anos, conhecido por sua coragem e habilidade de capturar imagens que revelavam verdades incômodas. Trabalhava como repórter fotográfico do jornal Rio Negro, mas seu nome já circulava entre os meios de comunicação mais influentes do país. Naquela época, ele cobria a vida de empresários poderosos e políticos envolvidos em atividades suspeitas. Seu trabalho ia além das fotos, ele investigava, perseguia histórias e expunha esquemas. Um homem perigoso para quem temia a luz pública. No dia 23 de janeiro de 1997, José saiu de casa com a câmera em mãos. Estava hospedado em Pinamar com a namorada, Silvia Sapag, e havia combinado de fazer algumas fotos de um evento local. Ninguém imaginava que aquele seria seu último dia. Por volta das 10 horas da manhã, ele deixou o apartamento onde estava hospedado. Disse que iria fotografar um casamento ou alguma festividade. Usava camisa social, calça jeans e óculos escuros. Foi visto pela última vez andando pelas ruas desertas da praia residencial de Pinamar. Às 14h30, uma ligação anônima chegou ao jornal Rio Negro. Alguém informava ter visto uma van branca parando próximo a um homem que parecia estar sendo abordado. O veículo tinha placas falsas e desapareceu rapidamente. A polícia iniciou buscas ainda naquele mesmo dia, mas não encontrou nenhuma pista concreta. Família, amigos e colegas começaram a ficar apreensivos. José nunca sumiu antes. Ele sempre avisava quando se atrasava ou mudava de planos. Dias se passaram e o desespero aumentava. Cartazes foram espalhados pelo país. Jornais publicavam notícias sobre o desaparecimento do fotojornalista. A sociedade argentina começou a se mobilizar, exigindo respostas. José não era apenas um profissional qualquer. Suas fotos eram famosas por revelar figuras obscuras do poder. Um ano antes, ele havia feito uma imagem que mudaria sua vida. A foto do empresário Alfredo Yabran. Yabran era dono de um império de empresas de transporte e logística, mas seu nome aparecia constantemente em investigações de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e conexões com altos cargos do governo. Muitos diziam que ele era intocável. A foto publicada por José colocou Yabran sob os holofotes. Pela primeira vez, o empresário, até então quase desconhecido do grande público, teve seu rosto estampado em capas de jornais e revistas. Foi o início de uma guerra silenciosa. Depois disso, José recebeu ameaças, telefonemas estranhos, mensagens anônimas, visitas inesperadas. Ele sabia que mexera em algo maior do que imaginava. Mesmo assim, continuou seu trabalho com coragem. Seu assassinato não foi aleatório. Foi um crime planejado, bem executado e que envolveu várias pessoas. Um crime que parecia ter sido encomendado por alguém com poder e recursos. A ausência de José gerou comoção nacional. Manifestações tomaram as ruas de Buenos Aires. Jornalistas de todo o país fizeram atos públicos pedindo justiça. Para muitos, aquilo era mais do que um assassinato. Era um ataque à liberdade de imprensa. O caso de José Luiz Cabezas marcaria para sempre a história da Argentina. Um crime de Estado? Uma vingança pessoal? Ou apenas o preço de tirar uma foto que deveria permanecer no anonimato? Vamos mergulhar fundo nessa história nas próximas partes deste documentário. Para entender o desaparecimento de José Luiz Cabezas, precisamos voltar ao ano anterior, 1996. Foi nesse ano que ele tirou uma foto que mudaria para sempre o rumo de sua vida e da Argentina. O local: um hotel 5 estrelas em Mar del Plata, uma das cidades mais famosas do litoral argentino. O evento: o jantar anual da Sociedade Rural Argentina, um encontro tradicional entre empresários e políticos. Entre os convidados, havia figuras poderosas do governo e da economia. Mas um rosto chamou especialmente a atenção de José: Alfredo Yabran,
um empresário até então pouco conhecido do grande público. Yabran era dono de uma rede de empresas de transporte rodoviário, mas seu nome aparecia há anos em investigações relacionadas à lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e conexões com grupos paramilitares. Apesar disso, ele mantinha relações próximas com altos escalões do governo de Carlos Menem, presidente da Argentina na época. Muitos diziam que Yabran era intocável, até aquele clique de cabeças. A imagem capturada por José mostrava Yabran sorrindo, conversando com outras figuras importantes. Nada de legal à primeira vista, mas para o fotojornalista, aquilo era uma pista visível de quem realmente controlava o poder nas sombras. Dias depois, a foto foi publicada no jornal Rio Negro, com uma breve matéria sobre as presenças ilustres no evento. Era apenas o início, mas já causou impacto imediato. A partir daquele momento, Yabran deixou de ser um empresário obscuro e passou a ser reconhecido nacionalmente. Suas empresas foram investigadas, seus negócios questionados e sua vida pessoal colocada sob escrutínio. Ele reagiu com força. Processou o jornal, exigiu retratação e usou sua influência para intimidar repórteres e editores. Acusou Cabezas de invadir sua privacidade e de tentar prejudicar sua imagem. Em declarações públicas, Yabran negou qualquer ligação com atividades criminosas. Disse ser um homem de negócios legítimo e acusou a imprensa de sensacionalismo e perseguição política. Mas muitos especialistas duvidavam dessa versão. As investigações começaram a revelar uma teia complexa de operações financeiras envolvendo empresas de fachada, contas no exterior e movimentações suspeitas. José Luiz Cabezas, porém, não recuou. Continuou a investigar. Procurou fontes, fez entrevistas discretas e começou a reunir informações que iriam além daquela simples foto. Ele sabia que estava entrando em território perigoso. Amigos e familiares se preocupavam com sua segurança. Alguns colegas o alertaram: "Você está mexendo com gente muito poderosa." Mesmo assim, ele seguiu em frente. Tinha consciência de que seu trabalho como fotojornalista ia além de registrar imagens. Ele expunha verdades, denunciava abusos e dava voz aos silenciados. Quem matou José Luiz Cabezas? A resposta pode estar diretamente ligada àquela foto. Na próxima parte, vamos conhecer melhor quem era Alfredo Yabran, o homem cujo rosto saiu do anonimato graças ao trabalho de Cabezas. Alfredo Yabran era um homem discreto, de poucas aparições públicas e poucas declarações à imprensa. Mesmo assim, seu nome carregava peso suficiente para assustar políticos, empresários e até membros das forças de segurança. Nascido em 1942, em Buenos Aires, Yabran cresceu em uma família de classe média. Seu caminho para o topo não foi fácil, mas ele construiu um império baseado no transporte rodoviário de cargas e passageiros, além de empresas ligadas ao setor logístico. Nas décadas de 1980 e 1990, suas empresas começaram a ganhar contratos governamentais importantes. Com isso, aumentou sua influência política e passou a ter acesso direto a altos cargos do Estado argentino. Muitos diziam que Yabran era mais do que apenas um empresário. Suas conexões iam além do mundo corporativo, ele tinha ligações com grupos paramilitares, agentes da polícia e até mesmo integrantes dos serviços de inteligência. Em várias investigações, seus nomes apareciam em listas de empresas fantasmas usadas para lavagem de dinheiro. Havia suspeitas de que ele também estivesse envolvido no tráfico internacional de drogas e armas. Apesar disso, Yabran mantinha uma imagem pública impecável. Usava ternos bem cortados, falava com modos refinados e se apresentava como um homem de negócios sério e patriota. Era frequente vê-lo em eventos filantrópicos e culturais. Mas por trás dessa fachada, muitos acreditavam que ele controlava uma rede criminosa paralela, capaz de calar testemunhas, manipular informações e eliminar inimigos. José Luiz Cabezas não sabia, mas ao fotografá-lo em 1996, ele havia tirado a foto de um homem cuja sombra cobria boa parte do país. Um homem que não tolerava exposição indesejada. Após a publicação da foto, Yabran entrou em ação. Processou o jornal Rio Negro, exigiu retratações e utilizou sua influência para pressionar repórteres e editores.
Mas, segundo investigações posteriores, ele teria feito muito mais do que isso. Há indícios de que Yabran teria contratado pessoas para seguir Cabezas, monitorar seus movimentos e até ameaçar sua vida. Tudo isso seria revelado mais tarde, durante o processo judicial que tomou forma após o assassinato. Na época, porém, a sociedade argentina só via os resultados. Um fotojornalista desaparecido, um empresário acusado de crimes graves e um governo silencioso diante da pressão popular. As conexões entre Yabran e o governo Menem eram notórias. Ele tinha amigos em lugares estratégicos e parecia imune às investigações. Muitos acreditavam que ele contava com proteção de altos escalões. Mas a morte de Cabezas mudaria esse jogo. A comoção gerada pelo caso forçou as autoridades a agir. Pressionado pela opinião pública e pela comunidade internacional, o governo não poderia fingir que nada acontecerá. Yabran, percebendo que a situação estava saindo do controle, tentou se afastar do centro das atenções. Recusou entrevistas, cancelou reuniões e se refugiou em uma fazenda distante, na província de Córdoba. Mas já era tarde demais. O caso Cabezas tinha ganhado dimensão nacional e internacional. E a busca pela verdade sobre quem matou o fotojornalista estava apenas começando. O desaparecimento de José Luiz Cabezas chocou o país, mas também mobilizou as autoridades. Dias após seu sumiço, uma investigação formal foi aberta pelas forças policiais de Buenos Aires e pelo Ministério Público Federal. A princípio, a polícia trabalhava com várias hipóteses: sequestro por motivos políticos, um crime aleatório ou até mesmo um acidente isolado. Mas, conforme os dias passavam sem notícias, o foco começou a mudar. As primeiras pistas surgiram através de testemunhas que viram uma van branca circulando pela área onde Cabezas foi visto pela última vez. O veículo era discreto, mas parecia estar ali por um motivo específico. Um morador da região afirmou ter visto dois homens saindo do carro e abordando alguém na calçada. Ele não reconheceu José, mas disse que o homem usava óculos escuros e carregava uma bolsa, possivelmente sua câmera fotográfica. A van desapareceu logo em seguida, sem deixar rastros. A placa era falsa, e nenhuma identificação útil foi encontrada nas imagens das poucas câmeras de segurança locais. Enquanto isso, familiares e colegas de trabalho começaram a relatar estranhezas no comportamento de José antes de seu desaparecimento. Ele havia recebido ligações misteriosas, e, segundo amigos, andava mais nervoso do que o normal. Uma informação crucial surgiu quando Silvia Sapag, sua namorada, contou à polícia que ele vinha sendo seguido nos últimos meses. Em algumas ocasiões, ele percebeu carros desconhecidos rondando seu apartamento e até anotou algumas placas. Essas informações levantaram a suspeita de que o desaparecimento não era casual, mas sim um ato premeditado. Alguém estava observando Cabezas há tempo suficiente para saber seus movimentos. Os investigadores também começaram a examinar o histórico recente do fotojornalista. Rapidamente, seu envolvimento com a foto de Alfredo Yabran apareceu como fio condutor principal do caso. Muitos jornalistas e advogados especializados em liberdade de imprensa alertaram que o assassinato de Cabezas poderia ser uma tentativa de silenciar quem expunha verdades inconvenientes. Com base nisso, a polícia ampliou o leque de investigações e passou a analisar pessoas próximas a Yabran. Contratos de empresas, registros telefônicos e até movimentações bancárias começaram a ser vasculhados. Uma das primeiras descobertas foi a existência de um grupo de indivíduos ligados ao empresário, conhecidos por atuar como seguranças particulares, mas com antecedentes criminais relacionados à chantagem, extorsão e até homicídios. Dois nomes em especial chamaram a atenção dos investigadores: Rubem e Adrián Caraballo, irmãos com histórico de violência e conexões com grupos paramilitares. Eles eram frequentemente vistos acompanhando Yabran em eventos privados. Embora não houvesse provas concretas ainda, a linha de investigação apontava cada vez mais para uma possível encomenda do crime. Tudo indicava que alguém com poder e recursos havia ordenado o sequestro e o assassinato de Cabezas. A pressão sobre o governo aumentava a cada dia. A sociedade argentina exigia respostas, e a comunidade internacional começava a acompanhar o caso com atenção.
Depois de semanas de investigações, testemunhos e buscas intensas, o caso de José Luiz Cabezas chegou ao seu desfecho mais trágico e chocante. No dia 30 de janeiro de 1997, exatos 7 dias após seu desaparecimento, um camponês encontrou um corpo em uma estrada abandonada na província de Buenos Aires, perto da cidade de Ranchos, a cerca de 140 quilômetros de Buenos Aires. O local era isolado, difícil de acessar e quase não havia movimento humano por ali. O cadáver estava envolto em plástico e amarrado com arame, como se tivesse sido transportado e descartado com cuidado. As autoridades foram acionadas imediatamente. Ao removerem o material que cobria o corpo, os investigadores perceberam que o homem tinha sinais claros de tortura e tiros. Estava irreconhecível, mas alguns detalhes chamaram atenção. Entre eles, uma pulseira que Silvia Sapag, sua namorada, havia dado a ele. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal de Buenos Aires, onde uma autópsia confirmaria a identidade. Dias depois, em 6 de fevereiro, os familiares de Cabezas foram informados. Era ele. A causa da morte foi constatada como múltiplos ferimentos de arma de fogo e tortura física. Ele havia sido mantido preso por dias, submetido a choques elétricos, golpes e outras formas de violência extrema antes de ser executado. Mas o caso tomou um rumo inesperado poucos dias depois. Em 11 de fevereiro, outro corpo foi encontrado nas proximidades, o de Domingo Elias Vitancourt, um homem de 28 anos, ex-policial e suposto executor do crime. Vitancourt também estava morto por disparos de arma. Seu corpo foi encontrado em uma vala, sem qualquer tipo de proteção ou embalagem. A polícia logo começou a investigar se ele teria participado do sequestro e assassinato de Cabezas, e sido silenciado depois. Essa revelação gerou especulações. Alguns acreditavam que Vitancourt havia cometido o crime sozinho, enquanto outros suspeitavam que ele fazia parte de um esquema maior, contratado por alguém com poder e influência. A presença de dois corpos tão próximos no tempo e no espaço indicava que algo fora planejado com antecedência. Havia sinais de que Vitancourt poderia ter sido usado como bode expiatório, alguém para levar a culpa e calar as vozes mais altas. As autoridades começaram a investigar o passado de Vitancourt. Ele havia sido policial por alguns anos, mas foi demitido por má conduta. Tinha histórico de violência, porte ilegal de armas e conexões com grupos criminosos. Segundo informações posteriores, Vitancourt teria confessado a alguns conhecidos que participará de um serviço sujo nos dias que antecederam o desaparecimento de Cabezas. Ninguém imaginava que esse serviço seria o sequestro e execução de um fotojornalista. Mas quem pagou por isso? Quem deu a ordem final? Essas perguntas ainda não tinham respostas. O governo enfrentava pressão nacional e internacional para resolver o caso, e os protestos continuavam crescendo. Para muitos, encontrar os corpos foi apenas o início da verdade. A justiça precisava ir além, descobrir os mandantes, responsabilizar todos os envolvidos e garantir que crimes como esse nunca mais se repetissem. Na próxima parte, vamos mergulhar fundo nas repercussões políticas e sociais do caso. Um crime que abalou a Argentina, colocou o país sob os olhos do mundo e forçou o governo a tomar atitudes. Você não vai querer perder. Com a morte de José Luiz Cabezas confirmada e o corpo de seu suposto executor encontrado, a Argentina mergulhou em um clima de comoção e revolta. O país inteiro acompanhava, horrorizado, o desenrolar dos fatos. Em 14 de fevereiro de 1997, o corpo de José foi sepultado no cemitério da cidade de Neuquén, sua terra natal. Familiares, amigos, colegas jornalistas e centenas de pessoas comuns compareceram ao enterro, vestindo preto e carregando cartazes com a frase: "Justiça por Cabezas". Mas o luto rapidamente se transformou em protesto. Manifestações tomaram as ruas de Buenos Aires e outras grandes cidades argentinas. Cartazes exigiam: "Queremos justiça, onde está a liberdade de imprensa? E quem mandou matar Cabezas?" Jornalistas de todo o país fizeram atos públicos exigindo proteção para profissionais da mídia. Muitos temiam que o assassinato fosse uma mensagem: quem mexesse com os poderosos correria o mesmo risco.
O caso ganhou repercussão internacional. Organizações como Repórteres Sem Fronteiras, Comitê para a Proteção dos Jornalistas, CPJ, e até mesmo a ONU emitiram comunicados cobrando investigação rigorosa e punição exemplar aos responsáveis. O governo argentino, então liderado pelo presidente Carlos Menem, enfrentava uma crise de imagem sem precedentes. Até aquele momento, ele era visto como um líder modernizador e amigo dos Estados Unidos, mas o caso Cabezas colocou seu governo sob suspeita. Menem declarou publicamente que o crime seria apurado com seriedade e que não haveria impunidade. Prometeu apoio às autoridades e reforçou a necessidade de combater a violência contra jornalistas. No entanto, muitos duvidavam de suas palavras. Yabran havia sido protegido por anos, e há indícios de que alguns setores do governo tinham relações próximas com o empresário. Diante da pressão popular, o Ministério Público Federal decidiu criar uma força-tarefa especial para investigar o caso. Uma equipe multidisciplinar foi formada, incluindo promotores, agentes federais e peritos independentes. A polícia também intensificou as buscas por possíveis testemunhas e documentos relacionados a Yabran e seus negócios. Foram requisitados registros telefônicos, contas bancárias e contratos de empresas ligadas ao empresário. Um dos momentos mais simbólicos da pressão social ocorreu quando milhares de argentinos marcharam até o Congresso Nacional com velas, cartazes e fotos de Cabezas. Foi um ato silencioso, mas profundamente impactante. Artistas, escritores e intelectuais também se manifestaram. Músicas foram compostas em homenagem a José, peças teatrais retrataram o caso e livros começaram a surgir denunciando a fragilidade da democracia argentina diante do poder econômico. A morte de Cabezas não foi apenas um crime isolado, ela revelou um sistema frágil, onde a imprensa podia ser ameaçada por forças invisíveis, e onde criminosos poderosos pareciam imunes à lei. A sociedade exigia respostas, mas também mudanças. Começaram a surgir vozes pedindo reformas políticas, maior transparência governamental e leis mais duras contra crimes de ódio à liberdade de expressão. O caso Cabezas havia se tornado muito mais do que um assassinato, tornará-se um divisor de águas na história da Argentina. Com o corpo de José Luiz Cabezas identificado e o choque da nação argentina ainda fresco, as autoridades começaram a acelerar o processo judicial. O caso havia se tornado um escândalo nacional, e agora era hora de buscar justiça. Em meados de fevereiro de 1997, os investigadores já tinham reunido um conjunto sólido de provas. Entre elas estavam registros telefônicos, depoimentos de testemunhas, laudos periciais e informações sobre os movimentos de Alfredo Yabran nos dias que antecederam o desaparecimento de Cabezas. Um dos primeiros envolvidos a ser preso foi Domingo Elias Vitancourt, o homem encontrado morto perto do corpo de Cabezas. Embora já estivesse falecido, sua participação no crime foi confirmada por meio de exames forenses e depoimentos de pessoas próximas. Outro nome que rapidamente entrou na mira das autoridades foi o de Rubem Caraballo, um dos seguranças de Yabran. Ele foi preso após uma operação policial realizada em sua casa em Buenos Aires, onde foram encontrados documentos suspeitos e armas ilegais. Seu irmão, Adrián Caraballo, também foi detido dias depois. Os dois eram conhecidos por atuar como homens de confiança do empresário, e vários indícios apontavam que eles teriam participado diretamente do sequestro e execução de Cabezas. As investigações revelaram que os irmãos Caraballo mantinham contato frequente com Yabran e haviam sido vistos nas proximidades de Pinamar nos dias que antecederam o desaparecimento do fotojornalista. Além disso, mensagens interceptadas mostravam que eles coordenaram movimentos com outras pessoas não identificadas, reforçando a teoria de que o crime foi encomendado e executado por um grupo organizado. No total, mais de 10 pessoas foram consideradas envolvidas no caso. Algumas como autores diretos do crime, outras como intermediárias ou responsáveis por esconder evidências. A prisão dos primeiros suspeitos foi recebida com alívio por parte da família de Cabezas e pela sociedade argentina. Mas muitos alertavam: prender os executores era apenas o primeiro passo. O verdadeiro mandante ainda estava à solta. E esse mandante, segundo todos os indícios, era Alfredo Yabran. O empresário negava qualquer envolvimento,
mas as provas contra ele começavam a se acumular. Em março de 1997, Yabran foi intimado a depor perante a Justiça Federal. Ele compareceu acompanhado de uma equipe jurídica poderosa, mas seu comportamento chamou atenção. Evitava olhar para as câmeras e dava respostas curtas e genéricas. Dias depois, um novo depoimento surpreendeu as autoridades. Um informante anônimo, supostamente ligado ao círculo interno de Yabran, afirmou que o empresário havia oferecido dinheiro a várias pessoas para que assumissem a culpa pelo crime. Essa informação colocou pressão sobre o governo e acelerou o ritmo das investigações. A promotoria decidiu pedir a prisão preventiva de Yabran, alegando risco de fuga e interferência nas provas. Mas antes que isso acontecesse, algo inesperado ocorreu. No dia 25 de abril de 1997, Alfredo Yabran foi encontrado morto dentro de sua fazenda em Córdoba, vítima de um tiro na cabeça. A notícia chocou o país. Muitos duvidaram da versão oficial de suicídio. Havia dúvidas sobre como ele teria se matado, e a ausência de uma testemunha direta levantou suspeitas de que Yabran havia sido silenciado por alguém com interesse em encerrar o caso. No dia 25 de abril de 1997, uma notícia abalou a Argentina e surpreendeu o mundo inteiro. Alfredo Yabran, o empresário acusado de encomendar o assassinato de José Luiz Cabezas, foi encontrado morto dentro da fazenda onde se refugiava, na província de Córdoba. Segundo os primeiros relatos da polícia local, Yabran teria cometido suicídio com um tiro na cabeça, usando uma pistola calibre .380 que estava em sua posse. Seu corpo foi encontrado por funcionários da propriedade, caído no chão de um dos quartos. A cena parecia tranquila demais para o contexto. Nenhum sinal de luta, nenhuma marca de invasão e nenhuma testemunha direta do momento da morte. Tudo indicava que ele estaria sozinho no quarto, algo estranho, considerando o nível de proteção que mantinha até então. Para as autoridades, a versão mais plausível era de que Yabran havia decidido tirar a própria vida diante a pressão das investigações e a iminência de ser preso. Mas muitos especialistas duvidaram desde o início. Uma pergunta ecoava entre jornalistas, advogados e familiares de Cabezas. Um homem como Yabran, com tanto poder e recursos, realmente escolheria o suicídio como saída? Além disso, surgiram dúvidas sobre a posição do corpo, a ausência de pólvora nas mãos, indicativo de que não teria disparado a arma, e o fato de a arma estar limpa, sem marcas digitais. Alguns especialistas sugeriram que o tiro poderia ter sido dado póstumamente, ou seja, após a morte real, para simular um suicídio. Era como se alguém estivesse tentando encerrar o caso de forma conveniente. As suspeitas aumentaram quando surgiram informações de que Yabran vinha sofrendo ameaças internas dentro de seu próprio círculo de confiança. Pessoas próximas a ele temiam que ele fosse usado como bode expiatório. Em depoimentos posteriores, alguns ex-funcionários revelaram que Yabran havia dito, dias antes de sua morte, que não confiava mais em ninguém e que alguém vai me matar antes que eu chegue ao julgamento. Essas declarações reforçavam a teoria de que ele temia por sua vida, mas não necessariamente por causa da justiça argentina, e sim por conta de pessoas que prefeririam vê-lo morto a vê-lo falar. Com sua morte, a investigação principal perdia seu principal alvo. Muitas perguntas ficaram sem resposta, e o processo judicial sofreu um grande impacto. Mesmo assim, as autoridades decidiram seguir adiante com o julgamento dos envolvidos diretamente no crime. O caso não terminaria ali. A família de José Luiz Cabezas, apesar do choque com a notícia, manteve o foco. Queria ver todos os responsáveis punidos, mesmo que o mandante já estivesse morto. O enterro de Yabran foi discreto e cercado de segurança. Ele foi sepultado no cemitério Jardim de Paz, em Buenos Aires, longe de olhares públicos. Nenhum político compareceu, e poucos membros da mídia foram autorizados a registrar o momento. Sua morte não encerrou o caso, mas sim o transformou em mistério. Até hoje, muitos argentinos acreditam que Yabran foi silenciado por alguém com muito mais poder do que ele. Com Alfredo Yabran morto e os principais envolvidos presos, o caso de José Luiz Cabezas entrou na fase mais aguardada por todos, o julgamento. O processo judicial começou em 1998, quase um ano após o assassinato do fotojornalista.
A promotoria apresentou um dossiê com centenas de páginas contendo depoimentos, laudos forenses, registros telefônicos e outras provas reunidas durante meses de investigação. O tribunal responsável pelo julgamento foi o Tribunal Oral Federal de La Plata, uma das instâncias mais respeitáveis da justiça argentina. O julgamento duraria semanas, com direito a testemunhas, perícias e debates entre promotores e defensores. Os principais réus eram Rubem Caraballo, Adrián Caraballo e Domingo Elias Vitancourt, este último já falecido, mas mesmo assim incluído no processo como autor intelectual do crime. Outros indivíduos também foram julgados por envolvimento indireto, como motoristas, intermediários e pessoas que ajudaram a esconder evidências ou transportar os corpos. Durante as audiências, a família de Cabezas acompanhou tudo de perto. Silvia Sapag, sua namorada, prestou depoimento emocionado, lembrando dos últimos momentos com ele e relatando as ameaças que o fotojornalista vinha sofrendo antes do desaparecimento. Um dos momentos mais tensos ocorreu quando Rubem Caraballo decidiu prestar depoimento. Ele negou ter dado ordens diretas para matar Cabezas, mas admitiu estar presente no momento do sequestro. Segundo ele, o objetivo inicial era apenas intimidar Cabezas, não matá-lo. Mas as coisas teriam saído do controle, e Vitancourt teria decidido executá-lo após dias de tortura. A versão foi contestada pelos promotores, que afirmaram que o crime havia sido planejado com antecedência, e que o grupo tinha plena consciência do risco envolvido. Em março de 1999, após mais de um ano de julgamento, o tribunal anunciou as sentenças finais. Rubem Caraballo foi condenado a 25 anos de prisão, a pena máxima prevista na época. Adrián Caraballo, considerado menos envolvido no crime, recebeu uma sentença de 15 anos. Outros acusados menores receberam penas variando entre 5 e 10 anos, dependendo do grau de participação. Vitancourt, embora já estivesse morto, teve sua responsabilidade reconhecida pelo tribunal. Foi declarado culpado em absentia e seu nome permanece nos registros como executor do crime. A decisão foi recebida com misto de emoção pela sociedade argentina. Para muitos, foi um passo importante para mostrar que crimes contra a liberdade de imprensa seriam punidos. Para outros, as penas foram brandas diante da gravidade do caso. O caso também serviu como alerta sobre os limites da justiça. Embora alguns tenham sido punidos, o verdadeiro mandante, Yabran, nunca chegou a ser julgado, e suas conexões com o governo continuavam envoltas em mistério. A morte de José Luiz Cabezas deixou marcas profundas na história da Argentina. Após o julgamento e as condenações, o caso foi encerrado formalmente no sistema judicial argentino. Mas para a sociedade, a memória de Cabezas continuaria viva, servindo como símbolo de coragem, resistência e defesa da liberdade de imprensa. Em 2001, 4 anos após o assassinato, a família de Cabezas decidiu criar a Fundação José Luiz Cabezas, com o objetivo de proteger jornalistas em risco e promover debates sobre segurança, ética e independência da mídia. A fundação também passou a oferecer bolsas de estudo para jovens jornalistas comprometidos com o jornalismo investigativo e a defesa da democracia. Seu nome virou sinônimo de luta contra a censura e a violência institucional. Além disso, o caso influenciou diretamente na criação de uma lei argentina que prevê proteção especial a profissionais da mídia ameaçados. Foi chamada de Lei Cabezas, em homenagem ao fotojornalista. A medida permite que repórteres em situação de risco recebam escolta policial, mudança de endereço e até mesmo assistência psicológica, garantindo que possam continuar seu trabalho sem medo de retaliações. Muitos outros países latino-americanos também olharam para o caso como exemplo. Organizações internacionais começaram a pressionar governos pela implementação de medidas semelhantes. Até hoje, em Buenos Aires e outras cidades argentinas, são realizadas manifestações anuais em homenagem a Cabezas, com marchas, exposições fotográficas e debates sobre os desafios enfrentados pela imprensa livre. Seus colegas do jornal Rio Negro mantêm uma página especial em seu site, com fotos, reportagens e depoimentos sobre sua vida e carreira. Para eles, ele nunca deixou de fazer parte da equipe. Silvia Sapag, sua namorada à época do crime,
tornou-se uma voz importante na luta por justiça. Ela participa regularmente de eventos sobre direitos humanos e liberdade de expressão, lembrando sempre, José não morreu em vão. O caso também inspirou livros, documentários, peças teatrais e até mesmo uma minissérie produzida pela TV pública argentina. Cada nova geração descobre sua história e entende o peso de seu legado. Embora o tempo tenha passado, a pergunta que assombra todos que estudam o caso ainda permanece: quem realmente mandou matar José Luiz Cabezas? Yabran está morto, os executores estão presos, mas há quem acredite que forças maiores estejam envolvidas e jamais foram identificadas ou punidas. E é por isso que a memória de Cabezas continua tão viva. Ele representa todos os jornalistas que perderam suas vidas tentando mostrar a verdade. Um homem que, com sua câmera, iluminou sombras que preferiam permanecer ocultas. Com isso, encerramos nossa jornada por esse trágico e impactante capítulo da história argentina. Se você chegou até aqui, provavelmente sentiu na pele o peso de uma história real que vai muito além do crime. É um alerta, uma reflexão e um convite à vigilância constante contra qualquer ameaça à liberdade de expressão.